Hello students, Teacher Renan aqui. Nesse tutorial eu vou ensinar vocês a utilizar a plataforma Google Classroom, ou Google Sala de Aula, o nome em português. Essa é a plataforma que nós já utilizamos no Paraná Fala Inglês para as aulas, mas agora nós vamos adaptar tudo para o formato à distância. A primeira coisa que a gente precisa saber é como acessar o Google Classroom. Existem algumas formas. Para isso, com a nossa conta do Google, a gente pode fazer login aqui, então acessando google.com, fazer login, e assim que a gente tiver logado fica mais fácil da gente ir para o Classroom. Então, a primeira forma é digitando aqui na barra de navegação, classroom.google.com. Assim nós seremos direcionados para a página principal em que estarão as nossas salas de aulas. A segunda forma envolve um atalho. Então, nós iremos aqui para esse ícone que está próximo da nossa foto, com vários quadradinhos, é a nossa gaveta de aplicativos. Vamos rolar um pouquinho a barra para baixo, até encontrar o Google Sala de Aula. Você pode clicar, arrastar aqui para cima, para que fique mais fácil de acessar nas próximas vezes. E aí a gente só clica aqui em cima e já seremos direcionados para a página do Google Classroom. Essa é uma forma mais simples de acessar. Até mesmo se você tiver no seu e-mail, você pode fazer isso e acessar com mais facilidade. Assim que você fizer o cadastro no Google Sala de Aula, no Google Classroom, a primeira tela que você vai visualizar é a tela do mural. O mural é onde ficam informações extras e recados dos professores. Então, não é no mural que você vai encontrar as tarefas. Então, aqui já foi postado, por exemplo, algumas informações sobre o Paraná Fala Inglês, como e-mail de contato, nosso Instagram, o Facebook, e também os links para você fazer o download do aplicativo para celular. Então é muito importante que vocês façam o download desse aplicativo, tem aqui a versão para Android e a versão para iPhone, porque assim, a partir do momento que os professores começarem a corrigir as tarefas, você já recebe uma notificação no seu celular que a sua tarefa foi corrigida ou que algo foi postado. Assim a nossa comunicação fica muito mais fácil. Então é importantíssimo que vocês instalem o aplicativo e assim que instalarem, entrarem com a mesma conta que vocês fizeram o cadastro aqui. Né? Se entrar com uma conta diferente, não vai dar muito certo. Assim, a gente tem que estar concentrado em todo o material em uma conta só. A segunda guia que nós temos aqui, que também é importantíssima, é a guia Atividades. Então, clicando aqui na guia Atividades, nós vamos encontrar as seguintes coisas: as atividades postadas e materiais extras que os professores postarem para vocês. Então, não é só atividade, tem material extra sendo postado aqui também. A primeira coisa que está postada são Learning Resources, que são alguns recursos de aprendizagem. Né? Então, esses recursos de aprendizagem são nada mais do que alguns aplicativos, dicionários online que vocês podem utilizar durante as aulas. Isso aqui foi disponibilizado para vocês como uma forma de ajudar nesse estudo em casa. Né? Então, nós temos aqui Learning Resources, Mobile Apps. Você pode clicar em Ver Material e visualizar. Aqui nós temos o título, a descrição e todos os links que foram inseridos. Voltando ali, nós temos também canais no YouTube, então algumas sugestões dos professores e os links para vocês. Então, tudo que vocês verem e tiverem com esse símbolo de um caderninho, isso é material extra. A mesma coisa está aqui em Extra Material. Então, nesse nível, que é o nível pré-intermediário, nós disponibilizamos aqui alguns conteúdos que são básicos, né? Como Classroom Language. Tudo isso que está postado aqui, tanto os Learning Resources quanto o Extra Material, são conteúdos postados pelos professores de vocês para dar um suporte, justamente para que vocês possam estar tirando proveito do curso ao máximo e também reforçando um pouco o conteúdo que vai ser trabalhado dentro do curso e um conteúdo que você já precisa ter como bagagem antes mesmo de entrar no nível pré-intermediário, no intermediário ou no pós-intermediário. Tudo aqui está dividido por categorias, então está tudo organizado para que vocês não se percam. Learning Resources estão aqui, Extra Material, cada um está um embaixo do outro. E aqui nós teremos as lições. Então, por enquanto, só está postado o conteúdo da Lesson 1, né? Aqui como exemplo para o vídeo. Todas as outras serão postadas para baixo.
Então, para a gente entender um pouquinho como funciona, essa é a parte mais importante, justamente porque ela lida com as atividades, com as tarefas. Então, para começar aqui pelo homework, né? Então, toda aula, toda lição nós teremos um homework e ele vai estar postado da seguinte forma. A gente desce até aqui, lesson 1, ok. Clico em cima da tarefa que eu quero. Então, homework lesson 1. Ok. Agora eu vou visualizar algumas coisas aqui. Tem o título, eu tenho a descrição. Então, muitas das tarefas os professores irão colocar aqui as instruções, o que você precisa fazer nessa tarefa. Temos o arquivo, ou mais de um arquivo, caso a tarefa traga mais de um arquivo. Então, sempre que você for abrir uma tarefa, clique em cima dela e depois em ver atividade. Assim, a gente pode visualizar uma tela completa, com todos os links e todos os arquivos. Fica mais fácil da gente compreender como funciona a entrega de trabalhos, de tarefas aqui. Então, o título, aqui uma descrição, às vezes com as instruções do que você precisa fazer. Se tivermos mais algum arquivo, ele vai estar aqui, abaixo da descrição, e aqui o seu arquivo de tarefa. Então, você não precisa baixar nada no seu computador, nem mesmo enviar nada pelo computador. Tudo aqui é feito dentro da plataforma. Então, esse é o homework da Lesson 1. O seu arquivo já está aqui. Ele vai estar sempre com o seu nome e depois o nome do arquivo. A gente vai clicar em cima dele. Vai abrir aqui, então, uma nova aba com o arquivo para que você possa estar completando, né? Então, essa é a atividade para casa, né, o homework da Lesson 1, da lição 1. A gente vai fazer a atividade aqui, como se fosse um documento no Word, só que você não precisa fazer o download, então nós iremos digitar as respostas. E assim que a gente digitar todas as respostas, dependendo da atividade que a gente tiver aqui, todas têm instruções, você pode clicar no botão entregar, que está logo aqui em cima. E assim que você terminar de fazer a tarefa, verifique aqui se todas as alterações foram salvas. Então, o arquivo é salvo automaticamente. Você precisa ter conexão com a internet, mas assim que você vai digitando, ele já vai salvando para você. Não precisa fazer o download de nada e nem clicar no botão salvar. Não tem botão salvar. Então, aqui já as alterações já estão salvas. A gente vai, então, para entregar, clicar no botão entregar. Cliquei no botão entregar, ele vai me redirecionar para a tela em que eu estava. Caso esse botão não apareça, às vezes o botão não aparece, nós simplesmente vamos voltar na tela que a gente estava e agora clicar aqui no botãozinho entregar e confirmar a entrega. Então, estou entregando o trabalho para o professor e o trabalho está entregue. Agora o professor tem acesso ao seu trabalho e ele fará as correções e vai te mandar de volta, né? Caso você tenha entregue por engano, você pode cancelar o envio e pronto, fazer as alterações dentro do seu arquivo. Que assim que quando você clica no botão entregar, ele não deixa mais você editar. Então, só cancelar o envio, editar o que precisa editar e enviar novamente. Caso você tenha alguma dúvida sobre qualquer atividade, além do contato com o professor pelos grupos no WhatsApp, há também a possibilidade de adicionar um comentário particular. Esse comentário particular só o professor vai ter acesso. Então, aqui você pode colocar o seu comentário, fazer alguma pergunta, enfim, o que você estiver buscando, enviar. Pronto. O professor vai visualizar isso e ele vai responder o seu comentário aqui. Novamente, esse é um comentário particular, então só você e o professor vão ter acesso a isso que está acontecendo aqui. É uma forma de tirar dúvidas também. Então, só para a gente revisar rapidinho o processo de entrega de tarefas aqui. Ele funciona basicamente como se fosse uma tarefa impressa na sala. O professor atribui essa tarefa, então te dá uma folha impressa, você preenche, faz essa tarefa, entrega, ele faz a correção e te devolve. Então, assim que essa tarefa for devolvida, ela vai estar marcada aqui como devolvido, certo? E assim que o professor devolvê-la, você vai receber uma notificação lá no seu aplicativo do Google Classroom. Por isso que é bom baixar o aplicativo, que assim a nossa comunicação já fica um pouquinho melhor. Essa tarefa devolvida, nós precisamos corrigi-la. Então, dependendo do que ela for, uma atividade de writing, de grammar, de listening, é sempre interessante estar verificando os nossos erros, que isso é parte do processo de aprendizagem. Então, a gente vai clicar aqui em ver atividade. A atividade continua da mesma forma que a gente viu antes. Aqui está devolvido. Eu tenho acesso ao meu arquivo e tenho acesso ao comentário particular do professor. Então, as tarefas, geralmente, as tarefas de gramática, de listening,
elas serão devolvidas para vocês com alguns pequenos comentários, tá? Mas esses comentários que estão ali não quer dizer que são só naqueles momentos em que há algum problema gramatical ou estrutural. Então, você precisa estar verificando também o answer key. O answer key é a folha de resposta. Então, aqui o professor já corrigiu, né? E ele atribuiu comentários na sua tarefa, o que você entregou, e ele te entregou também a folha de resposta que está nesse link aqui. Então, eu vou abrir a minha tarefa e, ao mesmo tempo, vou abrir a folha de resposta. Então, aqui nós temos a tarefa. Ela já foi corrigida pelo professor e o professor atribuiu alguns comentários, como esse comentário que está aqui, indicando esse erro gramatical no exercício. Então, eu posso responder também o comentário do professor, caso eu tenha alguma dúvida, ou corrigir aqui, eu corrijo e pronto. Ele já sumiu. Ou também, nós podemos clicar em resolver. Pronto, o comentário some daqui, mas a resposta não sumiu. Então, eu preciso digitar a resposta correta. Então, clicar no resolver não vai resolver o problema, vai simplesmente eliminar o comentário. Você precisa fazer as correções no texto. Esse foi um comentário do professor na alternativa C. Mas suponhamos que esse foi o único comentário que ele fez no meu texto. Não quer dizer que às vezes esse seja o único problema gramatical encontrado aqui. Então, é por isso que é interessante você estar comparando o que você fez com a folha de resposta, né? Então, na folha de resposta, a gente vai encontrar aqui tudo preenchido e eu vou comparar o que eu fiz com as respostas. Caso haja alguma dúvida ainda assim, você pode entrar em contato com o seu professor, mandar uma mensagem aqui no Classroom ou também lá pelo grupo do WhatsApp. As atividades de writing todas terão algum comentário do professor. Então, você pode também estar tirando dúvida pelo Google Classroom ou pelo grupo no WhatsApp. Sempre prestar atenção nos comentários, sempre verificar aqui o comentário particular com a folha de resposta, porque é muito importante que vocês corrijam as tarefas, verifiquem os erros. Isso é uma parte importantíssima do nosso processo de aprendizagem de qualquer língua. Em toda a lição, nós teremos no mínimo uma atividade de writing, e essa atividade pode ser uma atividade em que você precisa preencher um pequeno texto, ou parágrafos, ou alguma coisa do tipo, como aqui a atividade de capital letters, que são algumas frases que precisam de algumas pequenas correções, ou atividades em que você precisa responder uma pergunta, então no formato fórum, em que você responde uma pergunta, expondo a sua opinião sobre algo, ou como exemplo aqui, se descrevendo. Essa é uma das atividades exemplo aqui para o vídeo. Então eu vou clicar em cima dela, tem esse ícone de pergunta, ver pergunta, da mesma forma que a gente fez antes, e aqui eu vou adicionar minha resposta. Não é no comentário particular. Fiz ali a resposta, vou clicar em entregar. Pronto, a tarefa está entregue e agora o professor fará a correção, certo? Então ela está marcada aqui como devolvida. Assim que nós entregarmos a nossa resposta para as tarefas que são no formato de pergunta, que tem esse ícone aqui, essa opção vai estar liberada. Então, ver respostas dos colegas de turma. Então, você vai poder ver as respostas dos seus outros colegas. Aqui nós temos só um como exemplo, mas as respostas dos outros apareceriam aqui também. Assim, a gente pode criar uma espécie de fórum em que todo mundo participa, todo mundo, né, interage também, que vocês podem responder as respostas dos colegas. Então, fazer comentário nas respostas dos colegas. Dentro desses arquivos que estão em formato de documentos, compartilhados aqui no Google Classroom, seja as atividades que vocês farão junto com os professores ou as atividades para casa, vocês podem estar adicionando comentários no documento. Então, caso eu não saiba o significado da palavra working, por exemplo, posso pesquisar isso no dicionário e adicionar um comentário aqui que funciona como um lembrete. Na próxima vez que eu abrir esse arquivo, meus comentários estarão no texto. Para fazer isso, a gente seleciona a palavra que a gente quer ou a frase que a gente quer, clica com o botão direito do mouse em cima, comentário. E nós podemos fazer aqui o nosso comentário, vou colocar aqui, trabalhando, comentário. Pronto, eu tenho um comentário adicionado aqui no meu texto para me ajudar a lembrar de alguma coisa depois.
Uma forma bem simples de gerenciar os seus trabalhos, as suas tarefas, é aqui na guia Atividades, clicando no botão Ver seus trabalhos. A página Seus Trabalhos no Classroom está dividida em 3 partes: Atribuído, onde estão as atividades que foram postadas, ou seja, que estão atribuídas; Devolvidos com nota, onde estão as atividades que os professores já corrigiram, tendo nota ou não; e Pendente. Aqui ficarão as atividades que já passaram do prazo, porém você ainda pode entregar, ainda pode fazer, só que ela vai ficar com uma etiqueta escrito devolvido com atraso, entregue com atraso.